Oi, gente, tudo bem? Mais um final de semana, mais um sábado, dia de live aqui no Instagram. Hoje eu vou conversar com a Jennifer. A Jennifer é brasileira, mora no Panamá e é sobre esse país e essa cidade, a cidade do Panamá, que a gente vai conversar nessa tarde de sábado. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade sobre esse país, sobre o Panamá, a obra do Canal do Panamá, tudo que envolve esse país, o fato dele estar ali no Caribe, meio que ser a ligação da América Central com a América do Sul, com a América do Norte, de ser esse elo de ligação do Pacífico com o Atlântico, o que esse país tem de peculiar. Vamos descobrir isso tudo hoje com a Jennifer. Vou só esperar a Jennifer entrar aqui para a gente começar o nosso bate-papo sobre o Panamá, o que tem de bom para comer lá, se quiser fazer turismo, o que tem de bom para fazer, o que ela recomenda visitar. Oi, Jennifer, Oi, tudo bom? tudo bem e você? Tudo bem, tudo bem. Que legal estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado conversar com a gente. Você deve ter percebido aí no meu Instagram, eu já conversei com várias meninas espalhadas pelo mundo. A gente tem aprendido muito com essas mulheres corajosas que largam tudo no Brasil e vão, se desafiam em outra cultura, outro país completamente diferente. E você no Panamá, eu falei, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse conversar com alguém que mora no Panamá. Pois é, nem a gente imagina que um dia a gente vai morar no Panamá. A vida é uma danadinha, né? Dá voltas, traça umas com a gente que a gente nem É, imagina o é que a uma gente é caixa de capaz. surpresa. É uma caixa de surpresa. Não tem nem sua experiência viva disso, né? E como que você foi parar aí? Qual é a sua história? Como que você hoje você Olha, se vê aí? Como foi o início de tudo? eu trabalho com recrutamento, né? Então, eu sou da Uhum, área de Talent Acquisition, eu sou recrutadora e eu uhum, trabalho em multinacionais já há muito tempo. Então, eu sempre tive essa vontade de, trabalhando em uma multinacional, por que não fora, uhum, né, do uhum. Brasil? E só que eu sempre, quando você pensa em morar fora, você pensa Estados Unidos, né? É o primeiro Sim. lugar que você já imagina. Mas os Estados Unidos, como eu sou da área, eu trabalho já, como eu falei, há muito tempo em multinacional, eu sei que o mercado americano é muito complicado. Por Uhum. que que eles precisariam de alguém que fala português lá, né? Porque já que tem tanta gente lá, já que tem tanta gente trabalhando, então eu sabia que era uma coisa muito Distante. inviável, muito distante. E como eu Uhum, sou de recrutamento, eu frequento muito o LinkedIn, né? Eu trabalho muito com a ferramenta para buscar candidato e uhum. também para me candidatar. Então, na época, eu tinha acabado de ser desligada porque eu voltei de licença maternidade, eu fui desligada da empresa ao voltar de Nossa. licença. E aí eu falei, agora é a minha chance. Por que não procurar alguma coisa fora? E aí, Uhum, navegando pelo LinkedIn, eu vi lá a vaga, Talent Acquisition Consultant, consultora, que precisa espanhol, inglês, português no Panamá. Eu falei, gente, né? Panamá, nem sei, não sabia absolutamente nada, mas eu simplesmente apliquei para a vaga, tá? uhum. Apliquei. E Sem aí pensar muito. sem pensar, sem pensar, sem pensar. E aí eu fui chamada. E aí é nessa hora que você fala, né? Você nem pensa em nada e você é chamada e tal. Foi o processo seletivo mais rápido da minha vida. Foram 2 dias de processo Nossa. seletivo. O dia que eles me ligaram e o dia que eles fizeram proposta. Como era uma empresa muito grande, é um nome muito grande, uma marca muito grande, Uhum. fora no Brasil, etc., eu aceitei e logo de cara eu só tinha um dia para aceitar a oferta de mudar de país com a minha Tudo família, muito rápido. meu marido, minha filha de 9 meses. Eu falei, gente, eu sou maluca, sou maluca, sou maluca. E aí a gente não falou pra ninguém. Eu só simplesmente falei com meu marido que trabalhava como freela. Ele tinha a empresa dele aí no Brasil, largou tudo também pra me acompanhar, uma loucura. Mas não deu nem tempo de ver assim direito, de pensar, e eu só vi algumas coisas sobre estilo de vida, fiz uma conta rápida sobre salário e quanto eu ia gastar no país, mas teve Uhum. que ser muito rápido, teve que ser muito rápido.
E aí eu aceitei a proposta. E aí eu comecei a falar para minha família que eu ia que eu ia para fora. E o mais engraçado foi quando eu falava para minha família, algumas pessoas, mas Paraná? Paraná é É, aqui, eu, gente, é Paraná. é um A pouco mais pessoa, longe. a pessoa nem sequer sabia, né? As pessoas ficavam, mas Aham, você é louca, Panamá. Meu Deus! E outras pessoas já pensavam em Estados Unidos, né? Ah, você vai morar fora, vai para que lugar dos Estados Unidos? E eu, aham. não é para os Estados Unidos. Mas foi uma coisa assim, foi uma atitude muito corajosa, com uma filha Uhum, pequena, com meu marido. Eu ia ser a única provedora da casa. E eu acho que é uma uhum. história legal, porque hoje em dia é o contrário, né? Ainda é o É contrário. muito raro ver quando a mulher é a provedora e que foi que tomou a iniciativa, e que recebeu a proposta, e que foi por causa dela que a família toda se É, mobilizou para poder mudar, né? então eu sinto muito orgulho, assim, de tudo que aconteceu, da minha história e como foi. Orgulho por ser mulher, né? E por Uhum, estar nessa posição de tal, assim. O meu marido, ele não tem essas coisas de que, eu sou o marido, eu preciso trabalhar. Não, não dá. Ele me apoiou desde o começo. Me apoiou desde o início, porque a gente tinha muita vontade de ter uma experiência uhum, fora. Então, isso é importante você ter esse acordo, né, aham, com sim, seu sim. companheiro, com a sua companheira e tal. Então, tenho muito orgulho e foi assim que eu vim parar aqui. Foi em um mês eu estava aqui. Um E a gente mês. está falando de que ano isso? Isso aconteceu quando? 2014, final de 2014. São quase 6 anos. Já tem bastante tempo, né? E uma É, coisa que você bastante. falou que eu achei interessante, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, é que você falou que para sua vaga eles exigiam português, inglês e espanhol. A gente Sim. sabe que o Panamá está na América Latina, podemos dizer assim, Uhum. e que é o espanhol que é a língua oficial. Só que eu acho que a cultura dele também já é tão entranhada e recebe É. tanta coisa americana que eu não conheço o Panamá, ainda não tive a oportunidade de visitar, mas eu fico com a sensação de que tanto a moeda é muito bem aceita aí, o dólar, quanto a É. língua é muito falada. É isso mesmo? Se você for comparar, por exemplo, com o Brasil, o panamenho fala muito mais o inglês, né? Tá muito Uhum, mais na cultura deles, né? Porque eles foram. Os Estados Unidos era praticamente dono daqui a pouco tempo, se você for ver, né? Pouco tempo. sim. Então, eles têm mesmo essa cultura americana, mas eles têm um pouco da cultura deles, mas também tem muita coisa americana. As escolas estão muito mais com o inglês, né? Muito mais preparado isso. Eles também transformaram algumas palavras do inglês para o espanhol, aí foi uma coisa que eles transformam, algumas coisas que eles falam que a gente não entende, ninguém entende. Mas sim, ainda é muito forte. Aqui eles têm a moeda deles que se chama Balboa, mas não existe essa moeda, é só o nome. Aqui tudo é Hum, dólar. Então, o nosso salário é dólar, você paga no mercado dólar, tudo é dólar. Então, o Balboa, ele é só o nome mesmo e tal. E tem a moeda de um Balboa, que ainda ela existe e que equivale a US$ 1. Então, o Balboa, ele é o dólar. É a equivalência, né, da conversão. ah, tá. A cotação É, seria a mesma. é um Mas eu por um, acho que é uma isso. coisa que ficou mais histórica e cultural, assim, né? O uso dela praticamente Não. não existe, Zero. né? Não existe. Não existe. Não existe. É tudo dólar mesmo. E aí tem a questão deles pedirem o inglês também pela multinacional, né? Porque aí, como tá Uhum, tudo aqui no Panamá, e tem muita gente no escritório que é de todos os países, você precisa se comunicar. E aí é tudo uhum. muito global, você precisa se comunicar com o pessoal de fora. Então, eu, por exemplo, minha chefe não tá aqui, tá lá nos Estados Unidos. Então, a minha equipe tá lá também, a outra equipe. Então, tudo é muito de fora. Então, você Tá. precisa ter todos os idiomas, porque eu ainda trabalho para o Brasil também. Então, eu tenho que falar a língua do país, né? E das pessoas daqui, eu tenho que falar o português porque eu trabalho com o Brasil e eu tenho que falar inglês porque eu reporto para lá. Então, eu tinha que falar mesmo os três. Mas no seu dia a dia, tirando o trabalho aí no Panamá, você fala o espanhol. É o espanhol, com as pessoas daqui, né? Com os meus amigos que são também da Venezuela. Tem muita gente aqui da Venezuela, da Colômbia, de todos os lugares que você possa imaginar. Tem gente aqui, porque o Panamá ele se tornou um país que as empresas começaram a vir, né? As Uhum, empresas se instalaram aqui, muitas multinacionais, estão chegando ainda mais. Então, tem pessoas do mundo inteiro, e aí pessoas também da América Latina, né, que vêm para cá uhum. trabalhar.
Então, mas em casa eu falo português, porque, né, meu marido, minha filha e tal, mas fora, espanhol. Sua filha hoje tem 6 anos. Ela tem 6 anos. Ela E tem ela seis fala anos. os 3 idiomas, Ela provavelmente, né? fala os 3 idiomas, e é muito confuso, foi muito difícil no começo para ela, Uhum. mas ela fala, ela é mais bilíngue, né? Então ela é mais espanhol e o português, porque português ela fala com a gente e ela é Hum. totalmente alfabetizada no espanhol e na escola. Só que a escola dela é bilíngue, espanhol e Ah, inglês. tá. Então ela fica ali com os três e tadinha. Ela fica, ela mistura muitos idiomas assim para algumas palavras, né? Ela mistura muito e tal. Mas eu acho que essa Tadinha oportunidade. agora. Daqui a Não, alguns anos é tipo, nossa, tipo, quando ela não. for aprender um idioma, que é o que a gente faz quando tá um pouquinho maior no Brasil, já vai ser o quarto idioma dela, né? Exatamente. Se ela quiser, vai ser o quarto. E daí, hoje, o espanhol para ela é totalmente natural. Se eu quiser ficar falando espanhol com ela, ela vai Tranquilo. falar e tal. Só que como ela tem 6 anos, ela tem uma preferência, né? Então, ela sabe com quem ela deve falar cada idioma. Então, se Aham. eu começo a falar espanhol com ela fala para eu parar. Aí ela fala, mamãe, você fala português. Então, eu quero falar em português. Ah, Então, legal. ela troca a chave na cabeça Muito dela que eu rápido. acho que é incrível. É incrível a forma como as Uhum. crianças se adaptam, né? É Muito, impressionante. muito. É muito É impressionante impressionante. mesmo. Elas aprendem muito rápido e conseguem mudar Demais. de um idioma para outro muito rápido. A gente tem a tendência de querer encontrar a palavra no cérebro no nosso idioma, né? Principalmente quando a gente não consegue entender todo o contexto ali da frase. Pelo menos eu fico tentando montar na minha cabeça a palavra em É, português para ver qual é o sentido que faz em inglês, enfim. Mas as e ela me crianças já levam uma corrige super vantagem nisso. muito, e ela corrige a gente, né? Às vezes eu falo, nossa, como é que fala essa palavra em espanhol? E aí ela fala, mamãe, é tal palavra. E ela não tem sotaque, isso é interessante também, porque como ela tá aqui desde os 9 meses, então ela sempre Uhum. escutou na creche, com os professores, desde o começo e tal, então ela não tem sotaque nenhum. Já até me perguntaram se ela nasceu mesmo no Brasil, as pessoas sempre perguntam, ela nasceu mesmo no Brasil porque ela não tem sotaque, gente, é porque ela é muito pequena, Veio né, ainda e bebê. tal. É. Veio bebê, então ela não tem sotaque. E nem no inglês ela tem sotaque. Isso é o mais fantástico ainda. O tanto que as crianças nessa idade absorvem de verdade o idioma, né? É Absorve muito a incrível. palavra e o sotaque e tal. Então é E bem legal. você falou também lá no início que você fez uma conta rápida para ver se ia compensar, se não ia, enfim. Custo de vida e qualidade de vida. Se você pudesse comparar com a vida que você tinha aqui, assim, porque qualidade de vida e custo de vida é muito relativo quando a É, gente não tem algo para a gente comparar, né? é. Você comparando com o que você tinha aqui, assim, primeiro de custo de vida e depois de qualidade de vida, principalmente no quesito saúde, educação e segurança. O que você vê de diferença? Olha, custo de vida aqui é bem mais barato na maioria Uhum, das coisas. Então foi fácil de adaptar por isso, porque você vem uhum. com a cultura do Brasil de a gasolina ser cara, as coisas, os apartamentos serem caros, os Aluguel, né? aluguéis são caros. Então eu me deparei com uma realidade diferente, né? Então mais Uhum, barata. Só que tem tá. coisas que eu acho que ainda são mais caras. Eu acho que são duas coisas que são mais caras aqui: o aluguel dos apartamentos, eu acho que é um pouco mais caro que o Brasil, Uhum, e o mercado, o supermercado. Ou uhum, seja, são as coisas que a gente realmente precisa, né? E o uhum. supermercado, como o Panamá não é um país que produz muita coisa, Produz. ele quase zero produção, é tudo importado, né? Você vai no supermercado aqui, só tem coisa de fora, só coisa de fora. Então é muito caro. Eu acho que o supermercado aqui a gente gasta bastante com o supermercado aqui. Mas fora isso, eu acho que as outras coisas estão ótimas. E aluguel é um pouco relativo também, porque o aluguel é caro, mas os apartamentos são gigantescos. É Hum, porque eu sou de São Paulo, né? São Paulo, meu apartamento tinha 60 metros quadrados. é o tamanho do 60. meu. Essa é a minha vida, essa era a minha vida. E eu achava massa, porque são Uhum, três, eu tinha 3 quartos, tinha suíte, tinha tudo em São Paulo. Só que você uhum. vem para um apartamento aqui, eu falei, não, imagina. Eu moro em um hoje que ele tem 170 metros quadrados. Que 3 vezes mais, né? assim, 3 vezes mais. E os apartamentos são assim aqui, são todos grandes, é tudo muito grande. Então você realmente, qualidade de vida,
você tem espaço. Por mais que você viva num apartamento, você tem espaço. Você paga um pouco mais, mas você tem espaço. E o que você falou, né, da Uhum. segurança, nem se compara. Segurança, se eu posso ficar aqui o dia inteiro falando de você, com você, as qualidades que é morar aqui por conta da segurança, né? Nunca fiquei com medo de nada, nunca aconteceu nada. Você pode andar com seu vidro Uhum. aberto. O nosso carro não tem isso filme, por exemplo. O nosso carro não tem nem trava no carro. Coisa que em Nossa. São Paulo isso não tem, isso não Já é o existe, né? básico você ter isso, né? É o básico, você tem isso filme para ninguém olhar dentro do carro. Aqui não, aqui você tá na rua, você tá com o iPad na rua, você tá com o celular na rua, você tá com as coisas na Uhum. rua. Você tem que tomar cuidado, porque isso é uma coisa que pode ter em qualquer país, né? Então Sim. tem que tomar cuidado, Mas é sim. mais a questão do furto, Mas assim, né? De descuido. exatamente. Exatamente. É o descuido, o furto e tal. Assalto, coisas muito violentas. A gente nem fica sabendo. Eu nem sei se, se, Aham. se tem, assim, mas é muito tranquilo. Então, a qualidade de vida é enorme, porque também você comparar São Paulo, né? Ou uma cidade grande, com o Panamá, que tem 4 milhões de habitantes, o país inteiro, então, assim, tudo é perto, né? Em São Paulo eu demorava 2 horas, né? Para voltar do trabalho e tal. Aquela É, vida São de São Paulo, eu Paulo acho que a louca. cidade, a grande São Paulo, hoje está com 12 ou 15 milhões, se eu não me engano. Então, é tipo, Então, o assim, país inteiro são 5 São Paulos, sabe? É, quer dizer, o sempre São contrário. Paulo. O país inteiro É, já é é, um é. terço, um quinto de São Paulo. É Então, muita é na hora de diferença. Então, comparar. É. na hora de comparar, nem dá para comparar. Então, é tudo muito perto, você não tem aquela coisa, ai, cansei só de chegar no trabalho. Não, em 2 minutos eu estou no meu trabalho. Tenho esse privilégio, que, claro, Uhum. muitos panamenhos não têm, mas o demorar deles é muito diferente do nosso demorar, né? Então, é bem diferente, assim. E você considera a cidade do Panamá uma cidade caminhável? Você faz muita coisa andando ou você depende muito de transporte, de carro? Ela é plana? Como que é? Em alguns bairros, sim. Eu morava em outro bairro quando eu cheguei aqui. Eu não morava no bairro que eu moro atualmente, mas o bairro que eu morava não era assim. Porque aqui, como o carro é uma coisa muito barata, todo mundo tem carro, né? Entendi. Então é muito barato as pessoas. E outra coisa também, né? O calor é muito quente. Você fazer alguma coisa a pé, você tem que pensar umas 10 vezes antes se você não vai ter Eu um sei exatamente ataque. do que você está falando, porque eu moro em São Paulo, mas eu não sou paulistana. Eu sou Aham. paraense, então eu morei minha vida inteira em Belém do Pará, que é Falam que é muito clima parecido. quente, É, úmido, e que às vezes eu queria ir na padaria, eu ia de carro com o ar-condicionado ligado, porque eu pensava, meu, eu vou chegar lá tão suada é. que tipo, é muito quente. Então a É gente isso. usava muito o carro lá, nem era porque a cidade não era tipo plana, é plana, mas é que ela não é convidativa para andar, porque é muito quente e é muito É úmido, então igual. você fica suada. É igual. É igual. Você sai na rua aqui, você sente o seu corpo inteiro já molhar. Você molha, a sua pele molha. Então, pra que que eu vou me desgastar, né? Pra que que eu vou? A minha pressão é baixa também. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu ainda é muito complicado. Então, assim, se você Uhum. quer fazer alguma coisa a pé, você faz e tal, mas é também de noite ou bem de tardezinha, uma coisa Uhum. muito. Tem que querer muito, sabe? Tem que querer muito para Sei. fazer alguma coisa a pé. Mas alguns bairros não, as calçadas não estão preparadas também. Isso aqui é uma coisa que pesa. Mas o bairro que eu tô hoje, por exemplo, que é Costa del Leste, aqui sim você anda, até as calçadas são ótimas, aqui você consegue andar, tem parque aqui do lado. Então depende do bairro que você mora, mas o calor ele é um fator que prejudica bastante assim a sua vontade de andar na rua e tal. Uhum. É bem, E é bem sobre, complicado. e sobre o canal do Panamá, é, a gente sabe que foi uma obra de engenharia tipo, grandiosa, que mudou a navegação do mundo, enfim, para É, você chegar do Atlântico para o Pacífico, você diminuiu absurdamente o tempo que você percorria e tal. é. Mas o que é que o panamenho tem em relação ao canal? Eles acham que foi uma coisa legal para o país? Eles acham que não? Eles se sentem, tipo, sei lá, vieram aqui, tomaram conta do Não, nosso espaço e agora a gente não tem domínio sobre isso? Qual é o sentimento que eles têm? não, hoje sim, hoje o sentimento eu pelo menos percebo que é de bastante orgulho, né?
Porque o Tá. canal, eu não viajei muito o mundo, assim, eu não sou uma pessoa que eu tive a oportunidade de Uhum. viajar ainda muito o mundo. Então foram poucas obras na minha vida que eu vi que me maravilharam tanto. O canal do Uhum. Panamá, toda vez que eu vou lá, eu parece que eu tenho vontade de chorar, porque é uma coisa incrível, é É uma super incrível. obra de engenharia. É. É incrível, acho que é a obra de engenharia mais linda assim que eu já pude ver e tal. E o tão grandioso que é, né? Todos os navios que passam Uhum. ali, você vê o navio passar, o tamanho, são gigantes, Tamanho de prédio, né? prédios e prédios e prédios. Então, assim, é uma coisa absurda o que eles fizeram, assim, Uhum. é muito maravilhoso. Então, hoje, né, depois que os Estados Unidos liberou, né, então hoje o canal pertence ao Panamá, Aham. então é muito orgulho, né, os panamenhos trabalharam nisso, né, então, assim, eles têm bastante orgulho, sim. Dizem hoje que o canal, ele não é a fonte de maior renda ainda do país, é o turismo. Uhum. Então, aí eles acho que fica ali mais que é um meio a meio, né, do turismo com o canal. Mas é incrível, é incrível. Eles têm bastante orgulho, sim. Eles até inauguraram uma parte do canal do outro lado do país, porque o Panamá, ele é Uma assim, tripinha, né, assim, uma né? tripinha. Ele é uma Uhum. tripinha. Então você chega do outro lado, em 2 horas e meia você atravessa o país, né? Em 2 horas e meia você está do outro lado. Aí eles abriram a outra parte lá nova. Eu acho que foi em 2016, se eu não me engano, já estava aqui. E aí foi uma festa, você passava na rua, as pessoas te entregavam bandeirinhas do Panamá. Eles são Então, é uma coisa muito, que dá orgulho para eles eles. são muito patriotas. Muito. Eu me emociono muito porque, sinceramente, assim, sendo muito sincera com você, eu não acho que o brasileiro é patriota, né? Eu acho que Uhum. falta muito isso pro brasileiro ainda, do patriotismo e tal. Patriota, você vê brasileiro falar do Brasil mais na Copa, né? Que é mais nessas épocas. Mas aqui não. Aqui eles são muito, muito orgulhosos Aham. do Panamá. Eles falam, assim, demais, é demais. Então tem bandeira para todo lado do Panamá. Uhum. Eles davam as bandeirinhas. Então foi uma festa só. Então eles têm bastante orgulho, sim. Tem muito orgulho. Ah, legal. E quanto à produção, você falou que é tudo importado e tal. É. Eu sei que uma época, mas tem muito tempo isso, tipo, historicamente, eles produziam muito cana-de-açúcar. Eu não sei se hoje eles ainda produzem. Se tem Não. alguma coisa que está ligada Olha, a produzir cana-de-açúcar ainda aí. olha, pode ser que sim. Eles produzem alguma coisa, tipo, tem arroz que são Hum, deles, tem feijão, tem o café, tem algumas coisas assim, mas é muito pouco, muito pouquinho, comparando não dá com o que a conta de gente vive. Não suprir. dá, não dá. Então, quando você vai comprar alguma coisa, né? Se aí você tá mais acostumado, não sei, com gosto, com alguma marca, aí você vai sempre no que é de fora também, porque não tem muita opção. Hum, Então, tá. eu não sei basicamente sobre a cana, e também não é uma coisa que a gente, por exemplo, o caldo de cana, né, que a gente toma aí no Uhum. Brasil e tal, alguma coisa assim, mas isso aqui não. Então, não tem nada assim que seja, nossa, que é uma super Aham. produção e tal. Tô te É, perguntando isso porque às vezes, né, não é uma regra, mas muitas vezes quando o país ele tem historicamente algum registro de produção de determinado alimento, isso acaba refletindo na culinária do país. E aí eu queria entrar contigo nesse ponto agora. Quais são os pratos típicos dele para ver se eu conseguia linkar com alguma coisa de açúcar, entendeu? não. Não, Não, então, você né? vê que não tem. Não tem. Uhum. E é muito pouco, assim. Eu acho que o prato deles aqui se chama patacones, que é o Batata. guiné, a banana, Ah, banana, tá. aquela banana bem verde, você amassa e você frita. Esse é o Tá. patacones, então eles servem com peixe, uma salada e um arroz com gandu, que é uma semente doce. O arroz fica meio Hum, doce assim. Esse é o prato panamenho que é quem servido mais gosta? também nos restaurantes que são os restaurantes panamenhos daqui. É o prato principal, vai. Tem algumas outras coisas também que eles falam Uhum. pollo, palamenho, tem algumas coisas que são assim, mas o prato mesmo deles é o patacones, e eu amo patacones, uma delícia, uma delícia. Então, você vai se acostumando, né? Você se Vai acostuma acostumando. com as coisas. Mas em casa você cozinha o que a vida inteira você Normal. cozinhou. Então, feijão, arroz,
você faz estrogonofe com o que dá para fazer, você vai montando o seu cardápio brasileiro em casa. E fora, quando você quer comer uma comida típica, aí você come essa comida, come outras coisas e tal. Tem bastante peixe, né? Você pode Aham. imaginar que aqui a gente está no mar, então tem o mercado de peixes. Peixe é barato aqui até, não é Uhum. muito caro. Então, camarão, peixe, todas essas coisas deliciosas. Então, tem muito mais, assim, as pessoas até comem mais peixe e frango. Comem muito frango aqui. Comem bastante Não, frango. não consome tanto carne vermelha como a gente Não, consome aqui, né? não, não. É mais Até porque o... deve ser Quem mais caro, né? Porque é tudo Caro, importado. caríssimo. A carne é caríssima. Não é sempre que a gente pode comer carne, assim, é bem caro. Uhum. Quem faz churrasco aqui é brasileiro, argentino, faz churrasco. Aham. Aí assim, eles ficam, né? Nossa, mas churrasco, não sei o quê. E a gente fica com essa coisa de fazer churrasco, fazer churrasco. Mas eles realmente, o panamenho, ele não churrasco, essas coisas, carne vermelha, não muito, não. E você já conseguiu fazer amizades com panamenhos mesmo? Eles são receptivos, eles são. Recebem bem as pessoas, como que Eles é? recebem bem, sim. Eles são pessoas educadas, assim, recebem bem e tal. Mas não é como brasileiro, né? Então isso é uma coisa que Uhum. você sente de cara. Porque você tá tão acostumado com o seu Uhum. normal, que é aquela coisa expansiva do brasileiro, que é Aham. expansivo. E eles não são assim, né? Eles são mais quietos. E Contidos. eles são mais assim com eles mesmos. Então, brasileiro, você vai aqui ter amizade? Se você vai falar, Jennifer, com quem mais você tem amizade? Com brasileiro? E aí, eles, né, os panamenhos entre eles, os venezuelanos Aham. entre eles também. Então, você fica mais com o seu mundo, né? Você tem mais a Uhum. tendência de se juntar. Mas eu tenho amigos panamenhos, sim, no pessoal do trabalho, porque agora a nossa vida é o trabalho, né? A nossa família, os nossos amigos, é tudo gente do trabalho. Aham. Então, eu tenho amizade com eles, sim, eles são receptivos, sim. Tem algumas coisas que ainda a gente tenta se acostumar, que é bem diferente com relação ao serviço, e isso implica isso que você está falando da receptividade, né? Eu acho que Uhum. com relação ao serviço prestado, o Panamá precisa melhorar muito ainda, Entendi. muitas coisas de serviço, mas você acostuma, você tem que. Eu tenho um respeito muito grande, sabe? Eu tô aqui há 6 anos e eu já considero meu país. Eu fico assim, quando alguém fala mal daqui, quando Você já alguém sente. fala, eu sinto, eu sinto. Já faz parte de É mim, que você assim, já tem né? uma conexão forte com o país, né? 6 anos é bastante Eu tempo. É muito, você começa a tomar as dores do país como se eu tivesse nascido aqui, sabe? E a minha filha também, minha filha é praticamente panamenha, então, né? Se você for ver, ela não tem É, as nenhuma amiguinhas da lembrança. escola, tipo, são todas do colégio, que são todas que moram no Panamá, né? Ela não tem nenhuma lembrança do Brasil forte, né? Nenhuma base Uhum. dela tá no Brasil. Então eu já tomo as minhas dores, assim. Então, por mais que você tenha problemas, é como se eu tivesse problemas aí no Brasil. Então você pode Uhum. reclamar de alguma coisa, você se sente incomodado, mas é uma coisa que você para e pensa, vou ter que me acostumar, porque é a cultura deles, é a forma como eles Sim, você tem que trabalham, respeitar a cultura. e É. você respeita a cultura. Então eu acho isso muito importante para quem vem para cá e tal. Uhum. E agora falando um pouco do lado turístico, você falou que é uma das principais fontes, né, da economia e é o que faz girar a economia. Quantos dias você acha que é legal assim para conhecer? Porque o que eu vejo de muita gente observador Panamá é vou para o Caribe, vou para os Estados Unidos, vou para o México, vou para Cuba, vou pegar um avião da Copa, vou dar aquela paradinha no Panamá, fazer umas comprinhas e aí É, depois sigo a minha viagem. Mas você acha que quantos dias merece uma visita no Panamá? Na cidade. Primeiro vamos falar da cidade do Panamá. não, a cidade assim, é pequeno, né? É tudo Uhum. muito pequeno, tudo muito perto. Então, eu acho que uma Mas, semana ah, é o suficiente. Porque aí você vai uhum. no casco, que é a parte central aqui mais velha do país, a parte central, Seria que é cidade onde histórica, tem. assim. É onde é isso, mais cidade histórica, aí você vai, tem as baladas, estão lá, os restaurantes, os jovens, né, vão lá, tipo, ficam lá de noite e tal, etc. Uhum. Então você aproveita, conhece ali, conhece a cidade, anda um pouco de carro pela cidade, a Cinta Costeira, que Uhum. é uma orla, né? É todo ao redor, assim, do mar, etc. Aí você tem os prédios, você tem o mar. É muito lindo. Eu acho assim demais. Sou apaixonada por tudo
que tem mar ao redor, então eu sou suspeita para falar. Então, assim, você conhece pouco, assim, você conhece muito da cidade, na verdade, em pouco tempo, né? Entendi. O que demora é se você quer ir para alguma praia. Porque aqui na cidade do Panamá, nenhuma praia você pode tomar banho, ela é própria para banho, elas não são próprias, né? Então Tá, você tem tá. que se afastar para ir para a parte do Pacífico, onde são as praias mais perto. Então, 1h30 você chega nas praias, assim, então você escolhe a praia que você vai, que elas são uma do lado da outra. E daí você vai, conhece as praias, então demora um pouco mais para você se deslocar. Mas isso em um dia, você pode até conhecer mais praias, assim, ao redor e tal. E aí, se você quiser ir para o Caribe, que é o outro lado do país, porque, né, o país ele é banhado pelos dois oceanos, né? Então a gente tem um Uhum, lado do Pacífico, onde são as praias mais próximas, e tem um lado do Atlântico, onde ficam as tá. praias do Caribe, que aí você Uhum. tem que atravessar o país para chegar lá naquelas praias, né? O E aí atravessar que você fala de é a carro. tripinha Ou de tem que carro, pegar, de tipo, algum carro, ferry, alguma coisa, não. de Tá. carro. Para atravessar, você vai de carro, e aí tem as islas, né? Então tem as ilhas, e aí aquele mar, a diferença de um oceano para o outro é É gritante. gritante, a areia, o mar, a cor, tudo. E aí você tem San Blas, que eu acho que as pessoas escutam mais sobre San Blas, né? Que são as ilhas, são 365 ilhas, então uma É ilha uma para ilha cada para dia cada do dia do ano. ano. E aí você tem um contato, a gente conhece as pessoas aqui, então tem contato dos índios, porque ainda é uma comarca, né? É uma terra ainda dos índios lá. Então você combina tudo com eles, eles te buscam em casa, ou você tem que ir com um carro apropriado para lá. E aí você Uhum. visita algumas ilhas. E aí, para mim, esse é um passeio que quem vem no Panamá, se deixar de fazer, é como se não tivesse conhecido o Panamá. Então, tem que conhecer San Blas quem vem aqui. Então, isso tudo em uma semana dá para fazer. Tá. Inclusive, San Blas, se eu não estiver enganada, você pode me corrigir, não tem hotel de rede. É tudo gerenciado, digamos assim, pelos índios, né? São Tudo, cabaninhas de palha, mas que tem toda a infra lá. tudo, é tudo muito rústico, né? Tudo Uhum. rústico. Então, se você tem essa vibe e tá disposto e tal, natureza, etc., fica numa boa, fica numa boa. Eu nunca fui para dormir, porque eu não Uhum. tenho essa vibe. Eu ainda não construí dentro de mim Você tá essa no vibe processo muito. ainda. Eu sou uma pessoa muito de cidade, assim, eu sou uma pessoa muito Uhum. ainda. Apesar de amar o mar, amar praia, amar piscina, eu ainda sou resistente a isso, mas você fica lá o dia inteiro e quem quer dormir tem as cabanas. Se você paga um pouquinho mais caro para ficar numa cabana mais legal, mas tem Uhum. lá as coisas para você ficar. Só que assim, não tem eletricidade, Não tem então internet. não tem internet, você faz uma pausa da sua. Você sai realmente de fora, né? Mas é o paraíso na Uhum. Terra. San Blas é proteção de tela. Parece que você está na proteção de tela. É Eu maravilhoso. estava pesquisando sobre San Blas e aí eu vi que é tipo incrível e muito É. se dá a não ter sido explorada. Explorada que eu falo no sentido de não tem muita construção, É, não teve muita interferência humana, digamos assim. Então exatamente. você sente muita natureza, a água é tipo 50 tons de azul. E Exatamente. a areia bem branquinha, assim. E outra coisa que eu tava lendo sobre isso é que se você fica hospedado lá, é como se fosse um all inclusive. Vai ter o café da manhã, o almoço e o Uhum, jantar. E é tudo isso. muito cedo. O café da manhã, 7 da manhã, Eles o têm os almoço, meio-dia. horários. E aí o É, jantar é 5 da tarde e acabou o dia. Não, eles têm os horários deles e tal. Até para você passar o dia lá, você já paga tudo de uma vez. Você paga o transporte dele te buscar na sua Uhum, casa, porque como o meu carro não é 4x4, para você chegar lá até o porto deles, você precisa ter um carro 4x4, senão eles não deixam tá. você passar. Ah, Então, tá. o meu carro não é 4x4, então eu peço para o índio vir me buscar. E aí ele vem me buscar, leva até lá e já tá tudo pago, né? Então tem o horário do almoço, ele te deixa lá na ilha, aí ele fala: daqui a pouco eu venho te buscar para o almoço. Então você já fica esperto. Então tudo isso, eles têm os horários dele, não tem um horário certo para sair das ilhas. Então eu tenho Tá. até 3h30 da tarde para estar no porto de volta. Então é tudo muito organizado,
né? Isso não quer dizer que as pessoas ainda sujam algumas coisas, porque turista tá lá, né? Então, Ser a gente humano. ainda, ser humano, né? Então, a gente ainda vê algumas coisas, mas é muito pouco, assim, é muito pouco. É o paraíso. Aham. É muito E legal, é quanto, muito legal. e você está falando de quanto tempo da cidade de Panamá até chegar lá? Quanto São tempo que duas demora? horas e meia até o porto de Tá. lá e mais 45 minutos de barco até chegar nas ilhas. E não é barco, barco, não. É um barquinho. Então também tem que ter essa Ter esse coisa, né? Não ter espírito muito aí. medo, não ter muito medo, tal. Não é que é assustador, não é assustador. Mas tem gente que fala, não gosto de barquinho, não. É uma tipo uma lancha, né? Bem pequena. Então cabem algumas pessoas e tal. E aí ele te leva para as ilhas. Você, em um dia, conhece umas 4 ilhas. Em um Ah, dia. mas deve ser um passeio que vale Vale muito a a pena. pena. Vale demais. Vale cada centavo, vale a experiência e Uhum. você ter essa coisa, né? De você conhecer o Caribe. Quem não conhece o Caribe, já conhece tudo de uma vez, né? Vai no Caribe, já conhece Panamá, já. Então, vale super a pena. E na cidade tem muito também essa arquitetura de prédios espelhados e super altos. Isso é num bairro específico ou não? Tá, a cidade toda é assim mesmo? A cidade, né? Assim, no meio do núcleo da A cidade, orla, assim, que você, ou e é aqui dentro dela também? dentro, os prédios aqui, a maioria são altos, não tem Tá. prédio baixo, assim, né? Eu acho que é também uma questão de arquitetura e tal, e Hum, aí eu até ficava comparando, né? Nossa, se São Paulo tivesse os prédios assim muito altos, ia ser muito lindo, ia ser uma coisa muito linda. Só que também São Paulo tem muito prédio, né? Tem tem demais, muito tem demais. prédio. Então você imagina São Paulo com um monte de prédio alto, mas aqui a maioria dos prédios são altos, tem essa coisa da arquitetura, né? Que eles constroem muita coisa aqui. Então, quando eu cheguei, tinha muito menos prédio em 6 anos do que tem agora. Então, toda hora está construindo alguma coisa, toda hora está construindo um prédio. São prédios muito altos e os residenciais são muito altos. Então, eu Mas você já tá falando morei alto quanto? Quantos andares? a 40 andares, Ah, então 50, é alto. 60 andares residencial. Eu moro no 26, eu moro no 26º, mas eu já Você mora morei no no meio do prédio. 30º, mas morei já no 31º. Eu tenho amigas que moram no 46º, é, 46, É, imagina. não, É muito a gente alto. não tá acostumado no Brasil com Não, prédios tão altos assim. Acho que não. aqui, tipo, o padrão seria um prédio alto tem 30 andares, vai. Não, então, assim, são bem altos, e eu acho bonito, acho muito bonito. E aí, de noite, na orla, né, que eu falei lá na Cinta Costeira, aí os prédios ficam iluminados, e aí tem o mar, a iluminação do mar, né, os prédios refletidos no mar, é muito bonito, é muito bonito, muito Uhum. bonito. E o fato de você estar aí morando no Panamá, você acha que por ele ser bem central e ser muito fácil sair daí para visitar vários países do Caribe, da América Central, você já conseguiu visitar bastante coisa ou não? Eu não consegui por causa da minha filha, porque quando você tem filho, né, Tudo muda. a vida é outra. Se fosse só eu e o meu marido, acho que a gente tinha ido para todo lugar do mundo já. Porque Mas é realmente fácil mesmo. é fácil, é mais fácil e mais barato, né? É mais barato. Uhum, Primeiro porque agora é a nossa moeda, né? Então a nossa moeda é o dólar. Fica mais fácil de você viajar, se uhum. planejar e tal, etc. E também porque é mais perto. E aí, os Estados Unidos, por exemplo, que era o lugar que a gente mais ia quando a gente estava aí, agora está aqui do lado. E a gente foi para Orlando em outubro, fui levar minha filha para Disney, e 2 horas e meia eu estava em Orlando. Eu falo, gente, eu entro no avião, saio, ai meu Deus, que maravilha. Eu ainda não me acostumo com isso, tá? Sempre é uma emoção quando eu vou numa viagem muito rápida. E eu também já Aham. fui para Boston, para Chicago, foram uns 4 horas e meia, 5 horas. Eu estava em Boston, Chicago também rápido, se você for ver. Então, Rápido. realmente é mais próximo. Mas, infelizmente, eu não pude explorar muito porque por causa dela. Então, coisa da escola, para você viajar, você tem que ter uma programação muito maior e tal. E Uhum. gasto também, né? E gastos, Sim, mas, sim. mas é muito mais fácil. Muito mais fácil. E em termos de manifestações culturais, o que que tem no Panamá? Tem alguma festa, alguma data festiva que seja feriado aí, que a cidade pare, que as pessoas tenham alguma festa, assim?
O mês de novembro, que são os meses das independências, eu até fico um pouco confusa ainda para entender, porque é independência da Colômbia, a independência da Espanha. Então, são vários dias de independência. Então, o mês de novembro são 3 dias de feriados seguidos. E tem Tá. outros feriados também durante o mês de novembro. É o mês que tem mais feriados. Então, é um mês muito Uhum. festivo aqui de novembro. E eles têm o carnaval também. Não é como o carnaval brasileiro, mas são as mesmas datas do nosso carnaval no Brasil. E Aham. eles têm em Las Tablas, que é no interior, eles têm uns carros que é como se fossem carros alegóricos, as mulheres desfilam com as roupas, que são as roupas panamenhas, né? Os vestidos panamenhos, que se chama polleira. E aí elas têm essa roupa e tal. Então são duas datas que eu acho que são as mais festivas aqui. O carnaval, que é igual ao nosso, praticamente, e a data de novembro, que são as independências, as comemorações das independências. Então é bem Tá. E festivo. agora uma pergunta super técnica. Uhum. A minha mãe foi uma vez para Cuba e aí ela fez a conexão dela no Panamá e ficou 3 dias no Panamá. E aí eu falei para ela, mãe, traz um chapéu Panamá para mim. E aí ela me Uhum. ligou daí, que chapéu que você quer? Porque tem chapéu de US$ 1, US$ 10, US$ 50, US$ 200. Eu não sei como escolher um chapéu. E a Uhum. pergunta é, como que se escolhe um chapéu Panamá? Por que Olha, essa você. diferença de preço tão grande? Pois é, mas depende do lugar também, porque os lugares que são mais turísticos, né? Então, no aeroporto, lá, se tem uma loja que tem um Uhum, chapéu panamenho, você vai lá, vai ter o preço muito mais caro. Mas tem lugares aqui no próprio Casco Antigo, que é esse lugar que eu falei da cidade mais aham. antiga, tem várias barraquinhas assim que você passa e tem as pessoas vendendo os chapéus. Então, mas tem de 25, o meu que eu comprei foi US$ 25. Que você vê que um chapéu, gente, não é tão barato assim, né? Também você vai Não, é. pensando, não é muito barato. É que Mas a gente tem. converte. Eu já não tenho mais essa Aham, mania, porque já acostumei, mas no começo eu aham. não tinha muito essa mania de converter. Aí você precisa, né, deixar Se isso. segurar. Mas É. mesmo em dólar, é caro. Uhum, Então, assim, caro, né? Para um chapéu, entendeu? Que você vai usar o quê? Na praia, vai usar. aham. Então, mas você entra em loja, tem de US$ 5.000, US$ 5.000, tem de US$ 2.000, US$ 3.000, porque ele é feito à mão, né? Ele é feito à mão, ele é todo com a palha especial e tal. Então, tem lojas que pessoas que vendem de fora comprar, e aí eles vendem pelo preço, mas você é basicamente o mesmo, assim, chapéu, né? Claro que tem É, uma qualidade o que me diferente, mas explicaram, assim, eu fui dar uma pesquisada e perguntei para alguns amigos e tal, que eles falaram, olha, o que você tem que observar na hora de você comprar um chapéu é você amassa ele todinho. E aí você deixa de voltar. Dependendo do tempo que ele volta, tá a qualidade dele. Porque quanto mais tramas ou menos tramas, agora eu não vou saber, o chapéu tiver, que aí é o trabalho manual, mais ele não vai deformar. Então ele vai sempre ficar, porque o bonito do chapéu Panamá é ele ficar todo armadinho e tal. E aí eu acho que está exatamente. muito ligado à qualidade do material Exato, utilizado e exato. talvez Quando tenha um pouco de marca, de vender numa loja tal, numa tem, loja tal. tem, E aí isso tudo tem. influenciando o preço, né? Onde você vai comprar, onde você tá, influencia. E quando você vai comprar, quando eu parei na barraquinha para comprar o chapéu, o moço me falou: você adapta ele na sua cabeça como você quer, Uhum. e aí você enrola ele se ele amassar, deixa ele voltar. Então é tudo isso aí mesmo, essa Tem toda uma técnica de técnica. você. Toda essa técnica de você amassar e tal, né? Mas é bem E, interessante, assim. mas o chapéu é coisa de turista ou você vê a galera, tipo, daí mesmo É usando? coisa Ou de não? É turista. coisa de É coisa de turista, né? turista. Você vê assim os gringos, né? Eles chamam gringos também aqui, as pessoas de fora, né? Ah, é? Americanos, europeus, eles chamam de gringos também. E aí você vê assim as pessoas com chapéu na rua e fala, gente, eu como já me sinto muito do país, me sinto panamenha, nem uso o meu, só uso na praia. Uso mais na praia Aham. quando eu vou e tal, mas realmente é uma coisa de turista. Mas é legal você tirar uma foto, sabe? Você quer fazer uma foto Ah, não, faz legal, vai. parte, faz Faz parte. parte, você, né? Você acaba sendo, né? Você é uma estrangeira, aí você já aproveita, tira um monte de foto com chapéu. Eu acho muito legal. Mas no casco, nesses lugares turísticos, você vê um monte de gente com chapéu. Um monte, monte, monte.
Um monte de gente. E E você também, já é a claro, panameña quando você vem visitar o Brasil? sim, Tipo, falam, olha, chegou a panameña. chegou a Panameia. Chegou a Panameia. Primeiro porque tudo, né? Eu não tô mais acostumada com a questão de sentir medo. Então, Aham. o medo já te diferencia de tudo, né? Meu pai fala, mas por que que você está escondendo a bolsa desse jeito? Meu Deus, eu não posso andar com essa bolsa aqui. É uma coisa que a gente fica muito, né? Eu tenho tanta Aham. liberdade aqui no Panamá, tanta liberdade, que quando eu chego em São Paulo, eu não sinto essa, claro, não sinto essa liberdade. Então, a minha vida muda completamente. Eu começo a sentir medo, Aham. aí você começa até, né? Eu fico até com ansiedade e tal quando eu tô aí, tento trabalhar isso em mim para não sentir tanto, mas você percebe que você. Aí meu pai, minha família fala, você é panameia já. Não, vocês, né? Eu, meu marido e a minha filha. E também a questão do calor. Então, tudo para mim agora é frio. Quando eu vou para São Paulo, tá 25 graus, eu falo, gente, que frio é esse, meu Deus do céu? Que frio é esse? E meu pai, mas não tá frio. E eu, não, gente, vocês não sabem o que é calor, vocês não sabem o que é calor. E aí eles ficam, sabe, assim, me estranhando, está doente, está acontecendo alguma coisa. A gente sempre fica doente quando a gente vai para São Paulo. Os primeiros Por dias a causa da gente mudança sempre de temperatura. são mais de 10 graus de diferença, né, normalmente. Uhum. Então, mesmo no verão, e a gente só vai no verão de São Paulo, para a gente não pegar muito frio, muita diferença. Então, a gente não tá mais acostumado com isso. Então, é uma das coisas que as pessoas percebem muito. Nossa, você tá louca, assim, está. Pega roupa emprestada. Então, isso já é muito natural. Né? As pessoas falam, nossa, é Panameia. Panameia, não É. dá e tal. E você também passa a não conhecer muita coisa, né? A questão de música, de você, nossa, Ah, mas que sim, música você é essa? perde um Que pouco da cantor? referência, né? Você perde a referência. Que cantor é esse? Mas, gente, essa música tá fazendo sucesso aqui. Porque a nossa vida é o reggaeton, né? A nossa vida agora é reggaeton e eu amo. Eu nunca pensei que ia falar isso na minha vida, que eu ia gostar de reggaeton. Quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, que língua é essa? Que essas pessoas estão cantando? E hoje a gente canta e eu amo. Você se adapta realmente, né? Onde você Sim. vive, você se Você tem que adapta estar completamente. disposto a se adaptar, né? Porque também se você É, ficar naquela coisa de não, isso não faz parte da minha vida, não é minha cultura, você vai continuar morando naquele lugar, estando insatisfeita e, tipo, querendo viver do passado, né? Eu acho que é, a grande chave para você viver bem em qualquer lugar que seja é se permitir vivenciar o que aquele lugar tem para te oferecer e se adaptar da melhor maneira possível, né? Sempre respeitando a é. cultura, as pessoas, enfim. E você sabe que é um dos motivos que as pessoas mais voltam para o Brasil ou para os seus países de origem, mas eu acho que é até mais coisa do brasileiro, voltar para Hum. o Brasil por não se adaptar, né? O brasileiro, ele é muito, pelo que eu vejo, tá? Não é uma coisa Aham. geral, mas pelo que eu vejo da minha experiência, até na empresa, as pessoas que voltaram para o Brasil são muito apegados à família, são Uhum. muito apegados. Não quer dizer que eu não sou apegada na minha família, mas eu tenho uma educação, né? Fui acostumada a ter muito essa coisa do. A minha mãe foi sempre assim, né? Sempre trabalhou Te fora. preparou para o mundo. Ela me preparou para o mundo, ela sempre trabalhou Uhum. fora. Eu nunca tive essa coisa da minha mãe muito próximo, porque ela sempre estava trabalhando. Então eu não tenho muito isso assim com a gente aqui, sabe? Então, por isso que eu me Uhum. adaptei tão bem. Acho que é por isso que você. Mas essa é uma das razões das pessoas voltarem para o Brasil. A questão de não se entregar completamente. Você fica amarrado, né? No Brasil, Uhum. assim, você fica amarrado no seu país. Então, É, essa é aí uma das. se você não se libertar disso, Hum, você nunca vai conseguir, tipo, ter não, uma vida legal, porque você vai estar sempre preso ao que você tinha, né? E o que você não, tinha, tipo, já foi, ficou para não. trás, e aí é da É, bola para frente, né? exatamente, Minha mãe tá exatamente. perguntando aqui, porque ela já visitou aí, ela perguntou: ainda é proibido bebida alcoólica na rua? E se as baladas. Que isso, mãe? Perguntando de balada? E as baladas dentro de ônibus parados na rua e dentro bebida. Ah, que ela falou que a bebida na Tem os rua, se ainda ônibus. era Aham. proibida, e nos ônibus a bebida era liberada, nessas baladas dentro de ônibus. Se isso ainda Isso existe. existe super. A gente não pode tomar bebida alcoólica na rua, né? Então, sair com um Uhum. copo na rua, tomar coisas na rua é proibido, não pode. E sim, existem esses ônibus que são as chivas, né?
que são os ônibus com as baladas e tal. E tem vários tipos de chivas, né? Tem a chiva mais tradicional, que não tem nem ar-condicionado, gente, mas pelo amor de Deus, eu nunca nem fui, porque senão eu passo mal lá dentro, não vou. Mas aí tem uma chiva que eu fui uma vez no aniversário de um amigo, que aí era num ônibus de viagem, sabe, ônibus de viagem fechado, grande, e aí lá Aham. dentro era uma balada, aí tinha ar-condicionado, tinha bar lá dentro e tal. Então, sim, nesses ônibus são permitidos. Você desceu do ônibus, se você é Não pode pego mais. com você é preso. Então não Mas é pode. uma questão de não poder beber na rua. Mas se É, você for no supermercado e comprar para levar para casa, isso, não, não, leva não para tem uma casa. restrição de Leva para venda. casa. A Não, não. restrição é de consumir De na rua, consumir. né? Essa coisa de você ver, assim, gente com latinha na mão na rua, não, não, não. Não, não pode. É, Então é deixa eu ver se bem. teve alguém que falou mais alguma coisa. É, a FCA Acessórios falou: no Panamá tem muito policiamento nas ruas. É, isso deve dar uma sensação Olha, de segurança, sim. assim, né? Se for para comparar assim com São Paulo, eu vejo muito mais, né? Então toda hora tem blitz. Então eles veem muito essa coisa do se você bebeu, já era. Já era, já era. Então eles são muito, você para. Quantas vezes eu fui parada em blitz aqui e eu nunca fui parada numa blitz em São Paulo que eu lembre. Então Uhum. aqui, aí você entrega seu documento e tal. Então tem bastante. Eu acho que tem muito mais, tem muito mais. E aí, claro, você se sente muito mais seguro. Você já se sente seguro normalmente aqui. Aí com isso você sente mais. Mas sem tem. E ela também falou que a trama das fitas do chapéu é que faz o preço variar também, que é aquilo que a gente falou da Olha, qualidade. Tá vendo? A gente aprende com todo mundo aqui. muito, gente. Eu aprendo todo dia, eu aprendo um negócio. Todo dia eu aprendo um negócio. E eu acho que pela correria do dia a dia também, não dá para eu ficar vendo muita coisa assim. E eu tento ficar um pouco longe, assim, até das notícias, da televisão, porque a gente já fica tanto na internet. Então, televisão Uhum. é uma coisa que eu não vejo muito. Então, para eu ver uma notícia do Panamá, eu vejo na internet, eu vejo no Tá. Instagram, aí eu tenho o site dos jornais daqui e tal, os Instagrams, mas não é uma coisa que eu fico muito ligada. Então, você perde algumas coisas, né? Você perde algumas informações do país e tal, Uhum. mas é uma coisa minha, assim, que eu não fico muito nisso. Mas tem muita coisa para aprender, até o próprio idioma, né? O espanhol é uma coisa que eu aprendo ainda até hoje bastante, porque não é fácil, não é fácil. Todo mundo acha que é parecido com português, você entende melhor, pode até ser, mas isso na prática é outro mundo, é outra história. Então, é bem É, complicado. o que eu acho do espanhol, assim, quando eu conversei com a Marília, que é a moça que mora na Croácia, ela tem marido croata e sogros croatas. E eu falei, como é que você se comunicava assim com eles? Porque ela aprendeu a falar a língua deles. Mas assim, no início ela falou, eles são muito queridos comigo. Então, existem várias maneiras de você falar uma frase. Então, você tem como construir a frase de uma maneira mais rebuscada ou de uma maneira mais simples, com palavras soltas. Então, no início, eles sempre usavam palavras soltas e tal, para eu poder Aham. falar com eles e a comunicação rolava. Eu vejo muito isso no espanhol e no português. As pessoas imaginam, eu solto um portunhol, vai rolar a comunicação? Vai, Rola, porque tem rola. muitas palavras que têm o mesmo significado. Agora, você dar uma palestra ou então parar para assistir um Não, filme sem não. legenda, aí é Não. outra história, né? E o panamenho tem muito a forma dele de falar, né? Porque o Uhum. espanhol, ele é o espanhol, mas ele é o Teve espanhol da muitas Espanha, ramificações. É. espanhol da Espanha, espanhol do Panamá, espanhol da Venezuela. Aqui, como tem muita gente, aí eu só fico escutando. Não, esse é venezuelano, não, esse é panamenho, esse é argentino. Aí você não entende. E nem eles se entendem. Se você, muitas vezes eles estão conversando, eles não entendem como Uhum. uma palavra ali que fala, nossa, mas o que é isso? Então é bem complicado. E também é uma questão de esforço da pessoa te entender. Se você começa a falar o português assim, eles não entendem nada. E da mesma Sim, forma que sim. se eles começam a falar o espanhol muito rápido, você pega uma coisa ou outra e não entende. Mas eles são pessoas que, uma coisa que eu até fico muito feliz, assim, até hoje, eu fico super. Eles amam o português, eles amam o Brasil, eles. Quantas vezes as pessoas, nossa, fala português de novo, porque eu adoro escutar. Eu adoro escutar, fala, não sei o quê. Uma vez estava no elevador, a mulher pediu para eu estava no telefone, aí ela pediu, você pode repetir o que você estava falando, porque eu amo. Eu falei, gente do céu. Eles amam o Brasil, amam o Brasil. Eles têm paixão pelo Brasil. Você fala que é brasileiro, eles, Brasil, não sei o quê. Então, assim,
É tão legal de ver isso. Eu acho que isso também fez crescer em mim ainda mais esse amor pelo Panamá, sabe? Pelas Aham. pessoas, o respeito, a admiração que eles têm pelo Brasil e a dimensão que é o Brasil, né? E eles ficam assim, o Brasil é tão grande que eu nem sei o que É, que você, eu não consigo imaginar. E aí você começa a ter mais orgulho do seu próprio país, porque hoje eu vejo o Brasil com outros olhos. sim. Eu vejo o Brasil de uma forma muito mais bonita, muito mais. Meu país tem muito orgulho. E vejo o Panamá também de outra forma. Então, eu acho que é isso que é morar fora, né? É você absorver a cultura do outro, respeitar, você se adaptar a este meio e não Uhum. pensar só naquele mundo seu de, Estados Unidos é melhor. Hoje, se você me perguntar, você iria hoje morar nos Estados Unidos? Não. Eu não Uhum. iria morar nos Estados Unidos. Eu prefiro continuar aqui. Então, só para você entender que vários fatores fazem você ficar no país, gostar do país e tal. Não só ficar fechado nesse mundo, né, de que aquilo é o melhor. Você nem prestou atenção no outro, né? Aham. Você nem viveu o Mas outro eu tenho país para. certeza que você tem esse sentimento e você fala isso com tanta convicção, É, porque, primeiro, você teve muita coragem de largar tudo é, e ir, e segundo, porque você se permitiu. Porque você é. poderia estar até hoje falando, Ah, ai, mas será que sim, se eu fosse para os Estados Unidos? Ah, porque nos Estados Unidos e tal. E sim, não, tipo, você sim. pegou e é tipo, eu vou viver isso aqui da melhor maneira. E eu acho É, que esse é o segredo, sabe? é. Eu sou da concepção e da percepção que todo lugar vai ter lados bons e lados ruins. E cabe a você Muito, escolher para que lado você vai muito, olhar e vai viver, muito. né? Muito. E te dá coragem para explorar, né? Hoje não é o meu objetivo sair daqui, Uhum. mas se Você está muito tiver, mais preparada para encarar uma mudança se for mas necessária, se né? tiver que ir para outro lugar, pelo meu trabalho, para os Estados Uhum. Unidos, se tiver uma oportunidade legal, por que não? Nada disso. Mas você começa a absorver tantas qualidades de onde você está e a sua vida começa a entrar nos eixos e você tem tanta Uhum. coisa legal que você já começa a pensar, nossa, eu pensava tanto naquilo né? E hoje eu tenho uma Aham. cabeça diferente, gosto tanto de estar aqui. Então é muita questão da adaptação mesmo. Você tá aberto para se adaptar, né? Sim. Jennifer, nosso tempo está acabando aqui. Acho que o bate-papo foi super Ai, proveitoso. Deu foi. para quem assistiu a gente. Primeiro, agradecer todo mundo que participou aqui. Obrigada. Foi muito legal a gente conhecer. Eu sou uma apaixonada por conhecer novas culturas, novos países, novos povos. Eu acho que a gente só enriquece assim. E foi uma delícia ter esse bate-papo aqui com Ai, você. obrigada. Obrigada a você por ter me chamado para falar do Panamá. Adoro falar. E também as pessoas que estão aqui, que assistiram, né? Obrigada também. E se você vier um dia, por favor, me fala. A gente se encontra, a gente vai Com conhecer. Tem certeza. muita coisa legal para fazer. Então, estou aqui, estarei aqui. Essa pandemia tá me deixando presa em casa, mas quando ela acabar, Ai, ninguém me segura. nem me fale. Aqui o lockdown até lockdown de verdade. Aqui ainda estamos em lockdown, mas quando acabar tudo isso, a gente se vê. Aí a vida volta a se organizar. É, Brigadão. é. Obrigada, obrigada. Um Um beijo para você, beijo. um beijo para todo mundo. Beijo. Ó, quem Tchau. perdeu e quiser assistir depois, eu vou deixar gravada no IGTV. Isso. Obrigada. Beijo. Eu que Tchau, agradeço. tchau. Tchau, tchau.